Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho, que Deus te abençoe. Quero saudar você que está nos acompanhando. Muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Deixa aí o seu joinha, deixa também o seu comentário. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante aqui dos Santos Apóstolos da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Também que Deus abençoe, que alegria, estamos crescendo cada vez mais aqui pelo nosso canal. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo para que possamos crescer e assim atingir mais pessoas, tá bem? Quarta-feira, dia 22 de junho, vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, o evangelho dessa quarta-feira, capítulo 7, nos apresenta Jesus falando com os seus discípulos: cuidado com os falsos profetas, pelos seus frutos vós os conhecereis. Infelizmente, meus irmãos, quantos e quantos maus profetas nós temos, falsos profetas, que não falam da palavra de Deus, que não pregam aquilo que a palavra de Deus prescreve, aquilo que a palavra de Deus fala. É por isso que nós somos chamados, nós como sacerdotes, como padres, como pessoas que são aqueles portadores da palavra de Deus, que anunciemos mesmo aquilo que a palavra nos pede na íntegra, para que assim a palavra possa atingir o coração das pessoas e não sermos falsos profetas. E aí que está, aqui o evangelho diz, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Quantos lobos ferozes nós estamos vendo por aí, muitas vezes, devorando as pessoas, devorando a integridade das famílias, porque não são verdadeiros profetas, mas são falsos profetas. E Jesus também faz uma comparação muito interessante a respeito da árvore. Esses falsos pastores nós conhecemos porque eles não dão frutos, eles não conseguem dar frutos, E Jesus fala assim: toda árvore boa produz frutos bons, mas toda árvore má produz maus frutos. Ou seja, diante do fruto que esse pastor ou essa pessoa que é o propagador da palavra, ou o próprio padre, que é um pastor também, que conduz as pessoas, será que nós estamos dando bons frutos? É um questionamento que nós precisamos fazer. Por isso que a palavra de Deus é aquela que alimenta o sacerdote, é aquela que fortalece o espírito do padre para que ele possa pregar, com propriedade aquilo que a palavra de Deus fala, porque o primeiro ouvido que está perto da minha boca é o meu, tá bem? Então o primeiro ouvido, que precisa escutar a palavra de Deus é o meu ouvido. Por isso, anunciar a palavra de Deus com muita coerência, falando realmente aquilo que a palavra prega, aquilo que a palavra diz. Não ficar rodeando, mas trazendo a palavra para o nosso dia a dia, para a nossa experiência cotidiana, para colocarmos em prática aquilo que Deus nos pede. E para terminar, toda árvore que não dá bons frutos, como Jesus nos apresenta, é cortada e jogada no fogo. Então, meus irmãos, que pelos frutos nós possamos conhecer os bons pastores, os bons profetas, aqueles que falam mesmo da palavra de Deus, e que rezemos, para que todos os pregadores, para que todos os padres, aqueles que anunciam a palavra de Deus, possam ser bons profetas, anunciadores da palavra de Deus, e pelos frutos nós os conheceremos. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia e que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, proteja você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.